Muito boa noite, igreja. Que o Senhor Jesus conceda paz ao coração de cada um de vocês. Que o Senhor Jesus conceda paz àqueles que participam através da transmissão online. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que esse seja um tempo para a gente experimentar um pouco do cuidado de Deus enquanto ouvimos a sua palavra, a tua gloriosa palavra. A gente está fazendo essa série de sermão aqui na igreja sobre o Pai Nosso. A gente tem aprendido os segredos do Pai Nosso e hoje a gente vai abrir o Evangelho de Mateus no capítulo 6, onde nós leremos o versículo 13 da palavra de Deus. E assim que a gente fizer essa leitura dessa primeira parte de Mateus capítulo 6, versículo 13, a gente vai orar para pedir a Deus para que Ele nos conceda graça, entendimento, enquanto a gente se reúne aqui no nome dEle, para que a gente tenha compreensão daquilo que a gente está lendo, aquilo que o Senhor Deus quer comunicar ao nosso coração. A gente lê e faz essa oração em nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 13, está escrito, palavra de Deus: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Até aí a nossa leitura e agora a nossa oração. Deus Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, te pedimos, seja gracioso conosco, permita-nos entender a Tua palavra, permita-nos ouvir a Tua voz, Pai. Deixa, Senhor Deus, com que os nossos corações recebam a Tua palavra nessa noite. Faz, Senhor Deus, com que os nossos corações estejam abertos para isso, para a gente te ouvir, Senhor Deus. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do maligno, pois ele se levanta, Senhor Deus, para roubar a Tua palavra do nosso coração. Nós queremos te ouvir. Fala ao nosso coração, Senhor. Enche as nossas vidas da Tua palavra. Enche a nossa boca da Tua palavra. Permita-nos ouvir a Tua voz. Nós te pedimos isso, Deus Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém. Vocês já ouviram falar de Santo Antão, um homem que viveu no 3º século, e assim como muitas pessoas que ouviam, recebiam o Evangelho naquele período, o Santo Antão foi um homem que, ao ouvir o Evangelho, ele que tinha muitas posses, tinha muitos bens, ele abriu mão de tudo. Vendeu tudo que ele tinha e ele doou aos pobres. E então, depois de fazer isso, o Santo Antão foi viver no deserto. E aí a história diz a respeito desse homem que enquanto ele estava caminhando ali no deserto, depois de ter recebido o Evangelho, vendido tudo, doado aos pobres, a partir daquele momento, Satanás começa uma perseguição profunda com a vida deste homem, com o Santo Antão. E então ele passa a ser tentado diariamente, todos os dias, durante um longo período de sua vida. O Santo Antão estava sofrendo com tentações, com ferrenhas tentações do diabo. E aí a história vai dizer que em diversas ocasiões Satanás aparecia para ele no deserto e montava para ele uma mesa, aquele banquete quando ele sentia fome, mas esse homem não cedia a nenhuma tentação. Em diversos momentos, o Santo Antão, enquanto ele caminhava pelo deserto, surgiam mulheres para poder tentá-lo. Ele era convidado a participar de orgias, mas em nenhuma ocasião esse homem cedia a tentações. Em nenhum momento ele cedia a tentação alguma. Os demônios tentaram de todas as formas que esse homem cedesse a alguma tentação, e a história diz que ele lutava em se manter fiel ali, em não ceder àquelas tentações. E aí as histórias ainda vão dizer que enquanto ele travava essas lutas, essas tentações com os demônios, a terra chegava a tremer. Tamanha era a tentação, a luta e a força com que os demônios vinham para tentar a vida daquele homem. Mas, cansado de tentar o Santo Antão, os demônios então resolveram deixá-lo. Satanás percebeu que não podia contra ele. Então a história diz que Satanás dá as costas para o Santo Antão e sai cabisbaixo, triste, porque percebeu que não podia
contra o Santo Antão. É aí então que esse homem cai de joelhos e levanta as mãos para o céu e diz: agora eu sou santo. E é naquele momento que Satanás, com aquele sorrisinho de canto de boca, se vira e diz: era isso que eu precisava ouvir. Você caiu no pecado da vaidade. Você é vaidoso. Você lutou para ser santo. Você queria um título. E aí, naquele momento, Satanás e os demônios vêm e fazem a festa com o Santo Antão. Esse problema da tentação, ele persegue a todos nós. É um problema comum a todos. A tentação é um problema comum a todos. E diante desse problema, que faz parte da realidade da vida de cada um de nós, nós temos esse ensino precioso. A oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensina a fazer. É um ensino precioso para nós porque se trata de uma humilde petição. Não nos deixe cair em tentação. Um pedido que fazemos a Deus Pai. Trata-se de uma humilde petição que o Senhor Jesus nos ensina a fazer. Não nos deixe cair em tentação. E aí é importante a gente saber que ser tentado não é o mesmo que pecar. Ser tentado não é o mesmo que pecar. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele foi tentado, mas sem pecado algum. Em nenhum momento o Senhor Jesus Cristo cedeu, pecou. Foi tentado, mas não pecou. Então, esse termo, tentação, ele às vezes surge com algumas confusões e é preciso esclarecer o significado ou os significados desse termo. Pretendemos esclarecer dizendo a origem da palavra tentação, que é peirasmos no grego. Nós encontramos essa palavra e ela possui dois aspectos. Ela pode ser traduzida tanto por tentar, provar ou testar. Perceba, essa palavra peirasmos, ela é traduzida tanto por tentar, quanto provar, quanto testar. E aí ela tem dois aspectos. Um aspecto positivo, quando nós encontramos Deus provando a fidelidade e o amor do seu povo. Ele faz isso a fim de Deus purificar, aperfeiçoar e aprovar o seu povo. Então, numa perspectiva positiva, encontramos essa palavra, peirasmo, no texto bíblico, quando Deus vem e prova o seu povo com a finalidade de aperfeiçoá-lo, com a finalidade de purificá-lo. Mas perceba, Deus, enquanto prova o seu povo, não prova além das forças daquele que é provado. O texto diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que o Senhor mesmo concede livramento, concede escape. O Senhor Deus, ele não tenta ninguém. Isso já era um problema discutido naquele período, e o Tiago, no capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 15, ele corrige, ele já traz uma correção para a comunidade naquela época, dizendo que Deus não tenta ninguém. Antes, o pecado, ele está no desejo do nosso coração, e uma vez que nós somos tentados, nós cometemos o erro de ceder a essas tentações. Então, é responsabilidade nossa. Eu e você temos responsabilidade quando pecamos, quando nós cometemos algum erro. Deus não tenta ninguém. O aspecto negativo dessa palavra, ela é aquela que procede de Satanás, que procede do diabo. Ela tem o objetivo de nos levar a pecar. Perceba, se por um lado nós encontramos Deus conduzindo o seu povo para o bem, a fim de purificar, a fim de aperfeiçoar, a fim de dar ao seu povo aprovação, por outro lado nós temos Satanás tentando o povo de Deus com a finalidade de fazê-lo escravo, fazer com que as suas almas, as nossas almas, se tornem escravas do pecado, escravas dos nossos desejos. E aí, a Elyse Fitzpatrick, ela vai dizer que Satanás, ele usa de duas armas.
duas armas para tentar as nossas vidas, para tentar o povo de Deus. Ela diz que o medo e o prazer são duas armas que Satanás usa para tentar as nossas vidas. Ela diz que o medo, por meio do medo, Satanás, ele insinua que a obediência a Deus resultará na perda de algo que consideramos necessário para a nossa felicidade. Perceba, Satanás insinua que se nós deixarmos de obedecer a Deus, se nós formos obedientes a Deus, nós deixaremos, por exemplo, de ganhar alguma coisa, de ter lucro. A obediência, ela pode nos privar de algumas coisas, de alguns lucros. Ele insinua isso, insinua que a obediência a Deus, ela pode resultar em perdas para nós, que diz respeito àquilo que pode nos trazer felicidade. A segunda arma é o prazer, e ele mostra as alegrias decorrentes da desobediência. Ou seja, pela desobediência nós desfrutamos de muitos prazeres, de diversos prazeres. A gente tem na lei de Deus, inúmeras manifestações do cuidado de Deus para que eu e você andemos conforme o bom propósito do Senhor, mas a desobediência a essas leis pode ser que nos dê algum tipo de prazer, e ele mostra as alegrias decorrentes da desobediência. E aí a gente fica pensando, se eu for obediente, talvez eu deixe de lucrar. Talvez, se eu estiver sendo obediente, eu deixe de ganhar em alguma ocasião. Conscientes de que o medo e o prazer são essas duas armas utilizadas por Satanás, nós podemos fazer duas perguntas importantes para a nossa reflexão. A primeira é, se Satanás usa o medo como uma de suas armas para poder tentar-nos, a gente pode fazer a seguinte pergunta para nós mesmos: o que eu temo hoje? O que eu temo perder nesse momento? O que você teme perder nesse momento? A segunda pergunta que podemos fazer é, se ele usa o prazer como uma arma para poder tentar-nos, nós podemos perguntar: o que desejo para ter prazer nesse momento? Qual é o desejo do meu coração para que eu obtenha prazer nesse momento? E talvez, se tiver muito difícil para a gente chegar à conclusão do que a gente realmente deseja ou do que a gente tem medo, talvez a gente possa pensar assim, para poder ajudar nessa resposta. Você poderia pensar assim: qual foi o seu último pecado? Pense nisso. Pense qual foi a última vez que você pecou. Como você pecou. O motivo que você pecou. O que está por trás desse pecado? O que está por trás dessa raiva? O que está por detrás da imoralidade? O que está por trás da cobiça? O que está por trás desses sentimentos que te levaram a pecar? Que medo de que você tinha naquele momento? Talvez, ao pensar nessas coisas, nós encontremos então razão, motivo para fazer essa oração que o Senhor Jesus nos ensina a fazer. Senhor, não nos deixe cair em tentação. Percebe o motivo, a razão para fazermos essa oração diariamente? Senhor, não nos deixe cair em tentação. Eu me encontro num estado de fraqueza, carente, dependente de que o Senhor me sustente. Senhor, não me deixe cair em tentação. A segunda parte da oração que o Senhor Jesus nos ensina diz: livra-nos do mal, ou livra-nos do maligno, porque por trás de toda ação maldosa, perversa, nós temos o príncipe das trevas, Satanás, agindo para o mal, a fim de que eu e você nos desviemos. Livra-nos do mal, o Senhor Jesus nos ensina a orar. O C.S. Lewis, um dos escritores que a gente normalmente cita aqui entre os cristãos, ele diz em seu livro Cartas de um Diabo ao Aprendiz, ele diz que
dois problemas entre a comunidade cristã ocorrem de forma constante. O primeiro é negar a existência do maligno, negar a existência de Satanás. Nós fazemos de conta que não, isso não existe, isso é coisa que não interfere em nada na nossa vida, não muda nada, a gente só rejeita a existência dele. E negar, segundo C.S. Lewis, é um dos problemas da nossa comunidade, da comunidade cristã. O outro é a obsessão pelos demônios. Nós ficamos tão obcecados por essa história de demônio, de diabo, que às vezes cai uma folha da árvore, a gente acha que é Satanás que está se levantando para fazer alguma coisa contra nós, está querendo tirar a nossa vida. Perceba, esses dois erros, segundo C.S. Lewis, eles fazem parte daquilo que trazem mal para nós e que para Satanás é uma grande alegria. A gente cometer esses dois erros. Satanás, irmãos, é o inimigo das nossas almas. É ele aquele que trama constantemente ciladas contra a minha e contra a sua vida. A carta do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, diz que Satanás, ele se levanta lançando dardos inflamados contra a minha e contra a sua vida, tramando ciladas contra a minha e contra a sua vida, o tempo inteiro. As Escrituras nos ensinam que Satanás, ele anda como um leão feroz ao nosso derredor, a fim de devorar, a fim de acabar, a fim de destruir a minha e a sua vida. E fazer de conta que ele não existe é um problema para nós hoje. Dr. Martin Lloyd-Jones, ele diz no livro baseado em Efésios capítulo 6, do versículo 11 a 13, ele escreve um livro chamado O Combate Cristão. Nesse livro ele diz: não compreender que você está num combate só pode significar uma coisa, e é que você já foi desesperadamente derrotado e abatido, nocauteado, que nem sabe disso, está inconsciente. Quero dizer que você foi vencido pelo diabo, fecha aspas. O que ele diz aqui, que a nossa inconsciência em relação a isso pode se dar por conta da vitória dele ter vencido a gente, dele ter nocauteado a gente, com as muitas ciladas, com as muitas distrações que existem nesse momento, que existem no nosso dia a dia, que existe no nosso cotidiano. Mateus capítulo 26, versículo 41, o Senhor Jesus Cristo, quando estava ali no Getsêmani, passando por aquele momento de angústia que antecedia a sua crucificação, o Senhor Jesus Cristo, naquele momento de oração diante do Pai, ele se volta para os seus discípulos e ele diz no versículo 41, vigiem e orem, para não cair em tentação. Vigilância e vida de oração faz parte da vida cristã. Eu e você precisamos estar vigilantes diante de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Nós precisamos perceber as influências de Satanás ao redor da nossa vida, tirando de nós a palavra de nós, tirando do nosso coração aquilo que vem sendo ensinado a partir das Escrituras. Precisamos ter vigilância e vida de oração, e da vida de oração, por isso nós pedimos: livra-nos do mal, Senhor, livra-nos do maligno, Senhor. O Senhor Jesus nos ensina a fazer essa petição, a pedir que sejamos livres do maligno, livres do mal, livre dos efeitos do maligno. E eu queria citar aqui pelo menos 3 efeitos pretendidos por Satanás com a tentação. 3 efeitos que Satanás pretende com a tentação nas nossas vidas. O primeiro é a acusação da mente. Satanás, ele acusa a nossa mente. De que maneira Satanás pode fazer isso? Ele insinua que ser tentado é o mesmo que pecar. Perceba, nossa mente muitas vezes se torna
pesada, entristecida, apenas porque nós somos tentados. Ser tentado não é o mesmo que pecar. Jesus foi tentado e Jesus não pecou. O fato de nós termos maus pensamentos, inúmeros deles no dia a dia às vezes, o fato de nós termos esses maus pensamentos de súbito, isso não quer dizer que nós estamos pecando. O que é a tentação pecaminosa? É quando a gente se apropria daquele mau pensamento e a gente goza daquele mau pensamento, a gente se alegra com aqueles maus pensamentos, a gente se delicia com aqueles maus pensamentos. Isso é pecado. É quando a gente dá vazão àqueles maus pensamentos, sabe, aquilo que fica ali, a gente fica tramando e continua imaginando e desenhando e alimentando aquilo na nossa mente, no nosso coração. Isso seria pecado. Agora, quando um mau pensamento surge, isso não necessariamente é pecar, é Satanás trazendo de fora para dentro coisa que não está na sua prática diária, que não faz parte da sua vida. Enquanto ele acusa a mente de muitos cristãos, tem cristãos caídos, entristecidos, sentindo-se destruídos, porque enquanto ele faz isso, ele promove em nós o sentimento de que, enquanto somos tentados, nós não podemos ser cristãos legítimos. Enquanto eu estou sendo tentado, muitas vezes isso quer dizer para a gente fica se culpando, porque eu não poderia ser tentado, uma vez que eu sou um novo convertido, uma vez que eu sou aquele que nasceu de novo, uma vez que eu sou cristão, filho de Deus. Como não? Acordem! O Senhor Jesus foi tentado. E quando esses maus pensamentos se levantam contra a minha vida, contra a sua vida, nós temos que fazer assim como o Senhor Jesus fez. Para trás, Satanás! Para trás, Satanás, porque você também tentou da mesma forma o meu Senhor, você tentou da mesma forma o meu Salvador, e não, eu não vou me render a essas suas propostas, eu não vou ceder a essas tentações, porque eu tenho um Senhor na minha vida, porque eu tenho um Salvador na minha vida. Para trás, Satanás, com as suas acusações. Para trás, Satanás, com as suas acusações, pois eu tenho um Senhor na minha vida. Jesus foi tentado, mas não pecou. A gente precisa estar atento a essas insinuações de Satanás, porque elas são mentira. E tem muita gente sofrendo, padecendo com uma mente acusada. São efeitos da tentação pretendidos por Satanás com a tentação. O segundo efeito pretendido por Satanás com a tentação é o abandono da palavra. Agir contra a palavra diante de uma necessidade, diante de um desejo. Eu tenho uma necessidade, eu tenho um desejo, então as minhas ações, elas são contrárias à palavra de Deus, contrárias ao ensino do Senhor Jesus. Lucas capítulo 8, versículo 13, a palavra de Deus, está escrito o seguinte: aquela parábola que o Senhor Jesus conta sobre as sementes, e agora ele vai dar a explicação. No versículo 13 ele diz: as que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação, desistem na hora do peirasmo, quando a provação surge. Perceba, a palavra não tem raiz. Quando surge uma provação, o que acontece conosco, o que pode acontecer com a vida daquele que está sofrendo com a provação, sofrendo com a tentação, é o abandono da palavra. E aí, por que não tem raiz? Por que a palavra não tem raiz nas nossas vidas? Por que estamos cedendo a essas tentações? Por que as tentações fazem parte da nossa vida e a gente vive caído? A igreja vive sendo derrubada. A igreja vive tropeçando. Membros da comunidade cristã sempre caindo, sempre vacilando.
Esse tipo de pergunta precisa ser feito. Eu preciso fazer essa pergunta para mim mesmo. Por que toda hora cair? Por que toda hora? Abandono da palavra. É um efeito pretendido por Satanás contra a minha e a sua vida. E aí, de que maneira nós podemos fazer uso da palavra no nosso dia a dia, na nossa vida? Nós podemos fazer estudos da palavra, nós podemos ter tempo devocional, mas o que nós temos? Uma desculpa de que a vida está muito corrida. Correria, correria, correria. Faça guerra contra essa correria. Mas não abandone a palavra de Deus. Faça guerra contra tudo aquilo que te afasta da palavra de Deus, do tempo de ensino, do tempo de estudo, do tempo devocional. Faça guerra contra tudo isso. E se volte para ter tempo com a palavra de Deus, porque Satanás, ele tenta as nossas vidas, e ele pretende com isso fazer com que nós abandonemos a palavra de Deus. Então nós oramos: confirma, Senhor, a tua palavra no meu coração, cria raiz no meu coração a tua palavra, ó Deus, para que eu possa permanecer firme contra as tentações de Satanás e não cair nessas tentações. Oramos: Senhor, não nos deixe cair em tentação. E em terceiro lugar, terceiro efeito pretendido por Satanás com a tentação é o abandono da fé. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 4 a 5 está escrito: quando estávamos com vocês, já lhe dizíamos que seríamos perseguidos, peirasmos aqui, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não o seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. O apóstolo Paulo está enviando uma carta a Tessalônica, aquela comunidade de cristãos, porque sabendo ele que o tentador se levantaria, sabendo ele que haveria momentos de provações, ele temia que aquela comunidade sofresse com apostasia, que ela abandonasse a fé. O que acontece quando nós sofremos provações, quando nós passamos por essas tentações? Nós perdemos a convicção. Perdemos a convicção do ensino, somos desviados da direção. E o que acontece conosco? O que tem acontecido com a igreja cristã? O que tem acontecido com a minha vida e com a sua vida? Nós temos sido tomados por crendices populares e filosofias modernas. É isso que está tomando conta da igreja, é isso que tem tomado conta das nossas vidas. Crendice popular e filosofia. São os filósofos da última geração, são as crendices populares e as filosofias que se tornaram a nossa regra de fé, que se tornaram a nossa prática do dia a dia. São eles que ditam a maneira como a gente vive hoje, e não as Escrituras, e não a fé no Senhor Jesus Cristo. Eu e você sofremos com a tentação de não orar. A oração sempre fica para depois do café, quando eu estiver dirigindo no trânsito, quando eu estiver no ônibus. A oração sempre fica para depois. Perceba, estamos sendo tentados a não orar e cedemos, não oramos. Olha a reunião de oração das igrejas. Quando foi a última vez que você participou de uma reunião de oração? Seja online ou seja presencial. Quando foi a última vez que você sentou em família para orar? Sentou com a esposa, sentou com o marido, com os filhos e oraram juntos. Somos tentados
a não ser religiosos. Nós temos uma religião. Nossa religião é a cristã, o cristianismo. Nós somos cristãos. Nós temos atos religiosos. O que a gente está fazendo aqui agora é religião. E por que a gente não quer ser religioso? A gente vive num estado laico. E a gente se torna laico também. Desligado de toda a influência do cristianismo. Desligado de toda a influência bíblica. Desligado do ensino das escrituras. Não é isso que rege o meu comportamento. Não é isso que rege a minha rotina diária, a minha vida, o meu dia a dia. Eu abandono a palavra, eu abandono a fé. De forma cega eu tenho caminhado por meio das tentações de Satanás. O tentador existe. Por isso nós oramos: livra-nos do maligno, Senhor. Livra-nos, Senhor. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. Compaixão de nós, Senhor. Eu quero falar ainda daquilo que a gente aprendeu nas 2 últimas semanas, ok? Nós estamos fazendo a série sobre o Pai Nosso. E nas 2 últimas semanas, eu vou falar das 2 últimas semanas porque elas estão bem próximas, serão mais fáceis da gente lembrar. Há 2 semanas o pastor Rômulo, enquanto pregava aqui, ele falava sobre nós amarmos o provedor e não a provisão. Não foi esse o ensino? Ame o provedor e não a provisão. Ame aquele que dá o pão e não o pão. Mas de lá para cá, como você tem lidado com a ansiedade? De 2 semanas para cá, como o seu coração tem reagido após as pregações, após o ensino da palavra? Faça essa reflexão. Como você tem saído daqui? Como você tem vivido depois daqui? A tentação, ela pretende trazer o abandono da palavra, o abandono da fé. Nós temos aprendido a amar o provedor e não a provisão. Nós teríamos que fazer coro com o salmista que diz: o meu futuro está nas mãos do Senhor, que fez os céus e a terra. E descansar o nosso coração, confiar no Deus que caminha conosco, ter confiança naquele que está conosco dia após dia, que esteve hoje e que estará amanhã e que estará eternamente. Mas nós somos tentados a não crer nisso. Nós somos tentados a voltar para casa e permanecer ansiosos, permanecer entristecidos, permanecer perturbados com o dia de amanhã. Na semana passada, o pastor Rômulo pregou sobre o perdão. Que ensino! Perdão, fomos perdoados. O que nós fazemos com essa mensagem? Como foi a sua semana depois de você saber que você foi perdoado pelos seus pecados? Como você passou essa semana depois de você ouvir que Jesus Cristo morreu numa cruz por você? E que agora os seus pecados foram cancelados, e que agora você tem uma nova vida. Como você viveu a partir disso? Como você viveu com esse ensino? Como você lidou com as coisas da vida a partir desse ensino? Gente, abandono da fé é o que Satanás tem tentado dia após dia com a minha e com a sua vida. E quando eu falo de fé, eu não estou falando de sentimento, por favor. Eu não estou falando de uma coisa que acontece aqui dentro do meu coração. Eu estou falando de vida. Eu estou falando de prática diária. Marcos capítulo 10 conta um episódio, aquele do cego que estava deitado
à beira do caminho em que Jesus passava para Jerusalém. Vocês lembram desse episódio? E ali, o texto narra de uma forma muito maravilhosa para nós o que é a fé. Fé é ativa, fé é prática, fé não é sentimento. Lembra como que acontece ali aquele episódio? O cego está deitado, e aí ele ouve que Jesus Cristo está passando. E o que o texto diz para nós? Que ele creu em Jesus? Não. O texto diz que ele gritou: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Isso é fé, isso é prática, isso é vida. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E aí o texto vai dizer que as pessoas tentaram pará-lo, disseram: cale-se, pare de gritar. E aí ele grita mais alto: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Isso é vida, isso é fé, isso é prática. Esse é o convite para mim e para você: viver de acordo com aquilo que a gente acredita acerca de Jesus. E aí o texto diz assim para nós, lá em Marcos capítulo 10, que algumas pessoas chegaram para aquele cego e disseram: levante-se, o mestre te chama. Ele largou tudo, ele deu um pulo, ele largou tudo que ele tinha e ele foi até o mestre. E aí então, naquela ocasião, Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu faça? E a resposta dele: eu quero ser curado. E Jesus diz: vá, meu filho, a tua fé te curou. E aí o texto diz que imediatamente ele foi curado. Imediatamente ele foi curado e seguiu Jesus. Isso é fé, gente, é prática. E a Bíblia mostra pra gente que a fé não se trata de um sentimento, não é aquilo que eu sinto aqui dentro, mas é aquilo que eu vivo de acordo com, eu tenho aprendido com a palavra de Deus. É a maneira como eu lido com as coisas a partir das Escrituras, a partir da palavra de Deus. E aí nós ouvimos na semana passada, o pastor Rômulo, ele mencionou aqui Mateus capítulo 18. E Mateus capítulo 18 ensina que se eu tenho um problema com o Arthur, um ruído na nossa relação, eu tenho que ir ao Arthur e falar: Arthur, não está legal a nossa relação. Não ir ao Rodrigo, ir aqui para o caso. Eu não preciso procurar outra pessoa, eu tenho que procurá-lo. Eu tenho que procurá-lo, conversar com ele. E aí uma das aplicações do pastor Rômulo foi: se tem alguém que você precisa acertar, vai até ele. Nós ouvimos isso na semana passada. Você foi? Você buscou pessoas que talvez você tenha passado por algum problema? O que a gente tem feito com aquilo que a gente tem aprendido? O que eu e você fazemos com aquilo que a gente ouve aqui? A gente precisa estar atento, a gente precisa estar vigilante com aquilo que Satanás tem tentado fazer conosco. E é por essa razão que nós oramos: Senhor, não nos deixe cair em tentação. Senhor, livra-nos do maligno. Livra-nos dos efeitos do maligno. Diante de tudo isso que a gente conversou aqui, eu queria te convidar a orar, fazer essa oração e dizer que quando eu me sinto tentado, porque eu me sinto tentado, eu sou tentado, nós somos tentados, a primeira coisa que eu tenho pensado, a primeira coisa que eu tenho lembrado é o quanto eu preciso de um Salvador. Essa petição, esse ensino precioso para nós: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa oração, ela é valiosa demais para as nossas vidas. Porque quando eu me sinto nesse estado de tentação, de provação, eu reconheço o quanto eu preciso
de um Salvador. O quanto eu preciso de um Salvador que se compadeça de mim. E Hebreus capítulo 12, capítulo 4, diz que Jesus Cristo foi tentado de todas as maneiras, e Ele, como sumo sacerdote, se compadece de nós. É Ele o Salvador a quem eu recorro, é Ele o Salvador a quem temos que recorrer. É debaixo da cruz do Calvário, debaixo das asas do Altíssimo, que eu e você precisamos nos esconder do maligno, esconder de todas as tentações, abrir mão de uma vida de pecado, abrir mão de tantas quedas e viver uma vida íntegra para louvor e glória do Senhor.